Boa noite. Tá bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Mestre Jesus. Eu sempre gosto de falar, eu não sou trabalhador da casa de vocês, mas essa aqui é uma casa do Mestre Jesus, onde todos nós somos colaboradores, somos aprendizes. E eu gosto sempre de falar que as palestras, ela tem os dois Is, que é o instruir trazendo conhecimentos técnicos, trazendo conhecimentos muitas vezes que nós desconhecemos ou que vamos relembrar através da leitura e na literatura espírita, e o inspirar, que é o segundo I. Então as palestras espíritas elas têm esses dois lados, e o inspirar seria inspirar a mudança, inspirar a reforma íntima, que nós tanto falamos no Espiritismo. Então eu acho que a de hoje talvez tenha um pouco mais do instruir do que do inspirar, mas eu vou deixar vocês julgarem isso. Muito obrigado pelo convite, como sempre. Eu queria também dizer isso, é uma honra muito grande poder estar aqui nessa casa. E o tema de hoje foi escolhido pela casa de vocês. Eu geralmente mando uma lista com uns 12, 15 temas e os dirigentes escolhem o tema. Então, a espiritualidade daqui, gostaria que vocês hoje ouvissem um pouquinho mais sobre a responsabilidade dessa ferramenta, desse instrumento que todos nós temos à nossa disposição, que é o pensamento. Mas primeiro a gente tem que entender a forma que o pensamento se propaga. Qual que é a parte física, vamos dizer assim, da transmissão do pensamento. Nós vamos aprender que o espaço universal não é vazio. Ele é preenchido do fluido cósmico ou do fluido cósmico universal, que para nós aprendemos isso através do livro da Gênesis, do Kardec, de 1868, quando ele vai nos falar que esse fluido universal, ele é o veículo do pensamento. Da mesma forma que o ar é o veículo do som. Então, já começamos estabelecendo aqui uma parte do instruir que eu falei das palestras. Como é que o pensamento, então, se propaga? Para a gente tirar do subjetivo e trazer um pouco para o objetivo, nós aprendemos isso aqui, que o pensamento se propaga através desse fluido cósmico universal, porque o espaço nunca está vazio. Tanto o espaço aqui, quanto o espaço em outros planetas, em outras galáxias, em outros locais que nós ainda desconhecemos e possuem também matérias que nós também ainda desconhecemos. Dada a nossa evolução ainda como seres humanos, de um espírito imortal, mas num estado ainda imperfeito. Nós somos criados perfectíveis, mas ainda estamos imperfeitos. Estamos caminhando para a plenitude espiritual. Mas dado esse conhecimento, nós aprendemos também com Kardec que os espíritos, eles manipulam, eles atuam sobre o fluido cósmico universal, utilizando o pensamento e a vontade. São os dois itens que o Kardec fala, o pensamento e a vontade. Eles falam que é como se fosse, não como os seres humanos ou como nós encarnados manipulamos os gases, mas de uma forma muito mais sutil. E são como que o pensamento e a vontade são como que a mão é para o homem quando está manipulando, por exemplo, a argila. Então aí nós já começamos a tentar ter uma ideia do que seria a forma de transmissão do pensamento, a forma que o pensamento de fato atua. Nós aprendemos também com Kardec como que quando dois, e nós ouvimos também isso bastante em livros da literatura espírita, quando que duas pessoas, vamos supor, pensam uma na outra, ou quando você pensa em alguém, estabelece-se uma corrente fluídica. Então quando nós falamos, vamos elevar os pensamentos para uma prece, vamos pensar na pessoa, mandar uma prece, mandar um pensamento para a pessoa, estabelece essa corrente fluídica entre esses indivíduos. Pode ser tanto na Terra ou no espaço. Isso é uma beleza do fluido cósmico universal, uma beleza do pensamento. Essa ideia de que, diferentemente do som e do ar, na verdade, né, que tem um espaço limitado, saímos aqui da Terra, já não tem mais o ar como nós temos aqui para propagar o som. Mas o pensamento não tem essa limitação. O pensamento, ele consegue ir até o infinito. Então nós já começamos a entender o quê? Como que o pensamento é algo tão poderoso. E foi daí que eu tirei o título, na verdade, a ideia dessa palestra uns anos atrás,
Porque eu não queria dizer o poder do pensamento, ficou um pouco clichê até, poder do pensamento tem força, e tem, mas eu queria alguma palavra diferente, um outro qualitativo ali. E eu pensei na responsabilidade, inspirado por algo não do espiritismo, na verdade, inspirado pelo aquele filme do Homem-Aranha, que o tio dele fala, com grande poder vem grande responsabilidade. Né? Cultura popular aí. Então, eu falei, poxa, grande poder, o pensamento é um grande poder, então qual que é a grande responsabilidade que eu tenho de ter esse grande poder, de ter esse instrumento altamente poderoso à minha disposição, como todos nós aqui, encarnados e desencarnados, já adquirimos, já possuímos no estado que nós estamos nesse momento de evolução. Então, qual que é a responsabilidade? Mas uma coisa que nós temos que pensar, inclusive a questão do com grande poder vem grande responsabilidade, eu fui pesquisar, foi o Stan Lee mesmo, da Marvel, que fez, aí eu descobri algumas fontes dizendo que foi lá atrás o Voltaire, do pensador, alguns séculos atrás, que falou isso, mas voltando mais ainda, nosso querido mestre falou que a quem muito foi dado, muito será cobrado. É isso. Nós temos algo que nos foi dado, que nos foi trabalhado ao longo de evoluções do espírito imortal, e agora nós temos essa grande responsabilidade. Mas ainda é difícil, muitas vezes, nós compreendermos de fato a força do pensamento. A força criadora, a força mantenedora, mediadora, destruidora do pensamento. Por que será que é tão difícil? Por que será que nós, às vezes, custamos em dar ao pensamento, vamos dizer, o seu mérito, dar ao pensamento a verdadeira característica da sua força, da sua capacidade? E eu acho que é um pouquinho do ver para crer. Muitas vezes nós ainda somos muito atrelados ao que nós conseguimos ver, ao que nós conseguimos tocar, ao que nós conseguimos escutar com os ouvidos da carne. Nós ainda estamos muito apegados às questões sensoriais dos nossos 5 sentidos, que são muito rudimentares perante tudo aquilo que nós já possuímos e possuiremos. Então, quando nós falamos, eu vou pensar nisso, mas não sei se vai dar certo, só um pensamento, que diferença vai fazer? E aí nós custamos para crer nisso. Mas e o ar? A gente pode até pensar nisso, né? A internet aqui, a gente está transmitindo aqui a palestra online. Como? Alguém está vendo esses raios serem transmitidos para a pessoa que está em casa? Ninguém está. Mas nós sabemos que está chegando. Nós olhamos para fora, vemos uma árvore, vemos os frutos da árvore. Sabemos que a árvore está viva. Mas e as raízes? Nós não vemos. Estão embaixo da terra. Mas nós acreditamos que aquela árvore está viva. Nós acreditamos que ali tem raízes que estão mantendo aquela árvore. Mas o pensamento ainda é algo que é muito, eu acredito que ainda é muito subjetivo, porque nós não conseguimos, de certa forma, mensurar com as nossas medidas falhas o verdadeiro impacto do pensamento. Porque muitas vezes esse impacto não é visto de imediato. Vou fazer um pensamento positivo para uma cura, a cura não veio em 10 minutos, não adiantou nada, tá vendo? Minha prece está fraca. E nós caímos nessa ideia errônea de achar que algo que não veio imediatamente não teve um efeito real. E isso eu acho que eu quis trazer aqui para nós nos questionarmos, cada um aqui talvez vai ter uma resposta aí na sua cabeça, do porquê que é tão difícil nós pensarmos que nós conseguimos de fato ver por que o pensamento é algo ainda um pouco subjetivo. A força, o poder do pensamento parece um título de livro de autoajuda ainda. Não parece algo da nossa realidade muitas vezes, mas é. E nós vamos aprender com os livros da literatura espírita. Esse aqui está no livro Ação e Reação, que por sinal é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo André Luiz, da série do Mundo Espiritual. Acredito que vocês tenham aqui também disponível. Sempre recomendo passar, gosta do que está ali, já compra os livros lá, por isso eu gosto de trazer os textos nas íntegras muitas vezes. É um livro que fala muito da questão do pensamento. Aborda muitas questões de processos obsessivos, aborda muitas questões de como é que o pensamento se manifesta. E ele tem uma passagem que o instrutor Druso falou para o André Luiz que me agrada demais. Quando ele diz o seguinte, ele fala assim, André, imaginemos a nossa mente, o nosso campo mental como um lago.
Aí ele fala assim, se as águas desse lago se acham pacificadas ou se encontram pacificadas e límpidas, a luz do firmamento consegue retratar-se nele com segurança. Só essa frase já tem muita coisa, né? A luz do firmamento, a luz das estrelas, podemos pensar na luz do sol, em tudo mais, consegue retratar-se nele com segurança quando o lago está plácido, quando o lago está límpido. Porém, calmo. Porém, ele vai dizer, se as águas vivem revoltas, as imagens se perdem ao quebro das ondas móveis, principalmente quando o lodo acumulado vem à superfície. Então, essa analogia que ele fez do campo mental, por si só já é a palestra, acabou. Para nós entendermos como que é o nosso campo mental. Como será que está a nossa mente? Deu até cheiro. O seu Geraldo falou, o nosso templo interior, como será que ele se encontra? Será que ele se encontra? Será que nós estamos nos esforçando para deixar ele como o lago da primeira foto? Com as águas calmas, límpidas, para que a luz do firmamento, o que será a luz do firmamento? Essas inspirações do mais alto, essas inspirações que os espíritos tão queridos, que nos amam tanto, que querem que nós caminhemos no bem, estão tentando se comunicar. Mas quando a nossa mente se encontra assim, como que a luz do firmamento consegue se retratar? Quem vai enxergar alguma estrela num lago assim, refletido num lago assim, numa noite estrelada e enluarada? E ainda, legal que ele também fala, eu acho que essa frase ele foi muito feliz, eu imaginei. Porque ele fala, principalmente quando o lodo vem à superfície. O que seria esse lodo, né? Olha que interessante. Então não é só o quebro das ondas. É um lodo que está na base ali, no fundo, e ele sobe à superfície. Que são muitas vezes essas coisas que nós trazemos dessa ou de outra vida, os medos, as inseguranças, os traumas, os ressentimentos, que são coisas que estão às vezes lá no fundo do nosso campo mental, do nosso lago. Mas aí quando vem alguma tempestade, ou quando nós criamos a tempestade, aquilo se agita, o lodo vem à superfície, e quem aqui consegue dizer que de fato quando está nessa situação toma decisões corretas? Quem é que quando está assim age, eu agi como eu sou mesmo, quando eu estou muito raivoso, quando eu estou vingativo? Quem que gosta de ficar assim? Ninguém. Só que nós ainda somos muito suscetíveis a cair em situações como essas. E aí quando nós vamos falar sobre o pensamento, falamos sobre esse campo mental, imaginemos, isso é uma analogia que ela corre, e ela é interessante porque ela é válida, a analogia do rádio, né? Sobre a sintonia, a frequência. Então quando às vezes vai numa prece a pessoa fala sintonize com os espíritos do alto, e é isso aí mesmo, mas como assim o sintonizar? É isso aqui. É cuidar desse campo mental sintonizando como se fazia com aqueles rádios de antigamente, para achar a estação. Eu nasci em 88, para ser sincero, eu não lembro tanto, mas eu lembro desses rádios que você tinha que girar o botãozinho e daí até achar a frequência, e aí, o dial, né? E aí, quando achava aquela frequência, o quê? Sintonizou na estação tal. Tá certo, seu Geraldo? Não, tá certo, Geraldo falou que tá certo. E aí... e aí, sintonizou, você consegue ouvir, e ainda ficava naquele ajuste fino, né? Para ouvir melhor exatamente isso. Quando nós imaginamos que nossa mente é esse rádio, mas eu acho que nós podemos ir além, não é só o rádio. Porque o rádio, quando você sintonizava na estação, você estava só recebendo. Mas a nossa mente cria. Então nós somos como antenas, na verdade. Porque nós estamos o tempo todo transmitindo. Estamos o tempo todo transmitindo e recebendo, o tempo todo. Então, o pensamento, a responsabilidade que nós temos de cuidar, vigiar, orar, de cuidar dos nossos pensamentos, de cuidar do nosso campo mental, passa muito por essa ideia, sim, de que nós estamos o tempo todo recebendo e transmitindo. E é impossível, eu acho, falar do pensamento sem falar do Livro dos Espíritos. Na pergunta 457, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos, subentende-se, desencarnados,
podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Essa foi a pergunta que ele fez. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Eu acho tão interessante que ele botou a palavra secretos. Já pararam para pensar nisso? Acho que demonstra, né? Acho que demonstra até não qualquer pensamento, mas aqueles que a gente esconde, eles conseguem. Eu acho que demonstrou até uma curiosidade um pouco envergonhada, se nós formos pensar, né? E a resposta dos espíritos, qual foi? Muitas vezes conhece aquilo que desejariais ocultar de vós mesmos. Nem atos e nem pensamentos podem ser dissimulados. Então, muitas vezes eles conhecem aquilo que nós, olha isso, desejaríamos ocultar de nós mesmos. Aqueles pensamentos que nós pensamos e sentimos envergonhados de ter pensado aquilo, os espíritos conseguem ver o que está passando ali. Olha a responsabilidade do pensamento. E aí, acho que a pergunta irmã dessa, que é uma pergunta natural do follow-up, tá, eles conseguem ver os nossos pensamentos. Mas será que eles podem influenciar nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Eu adoro essa pergunta. Pergunta 459. Perdão, tá bebendo água. Eu perdi a minha voz por 10 dias. Voltou faz 4 dias. Bem a tempo. Mas então, se eles conseguem ver nossos pensamentos, eles conseguem influenciar nos nossos pensamentos também? Adorei essa pergunta. Que bom que foi perguntado isso. E aí, qual será a resposta? A primeira foi bem categórica, até assustadora um pouco, né? Qual que foi a resposta? Mais assustador ainda, porque eles vão dizer muito mais do que imaginais. Pois muitas vezes são eles quem vos dirigem. Muito mais do que imaginais, pois muitas vezes são eles quem vos dirigem. Olha a responsabilidade do que sai daqui e do que eu deixo entrar aqui. Então os espíritos não só veem o que passa aqui, mas eles conseguem me influenciar. Eu consigo influenciar eles também. Muitas vezes fala que eles vos dirigem. Nós vamos ver um pouco mais à frente algumas questões de processos obsessivos, quando é exatamente isso que acontece. Então, só isso aqui, eu digo, já é o suficiente para que nós estudemos, para que nós reflitamos e tentar entender como que eu estou utilizando o meu pensamento, de que forma que eu estou cuidando do meu campo mental, de que forma eu estou transmitindo e que tipo de pensamento eu estou transmitindo. É legal também que na pergunta 460 ele vai dizer, mas além dos nossos pensamentos então, além dos pensamentos que nos são próprios, tem outros que são sugeridos? Então, será que eu tenho um pensamento que é meu, mas que também alguém colocou na minha cabeça? E eles vão dizer, vossa alma é um espírito que pensa. E daí eles falam assim, não ignorais que muitas vezes tem pensamentos opostos sobre um mesmo assunto? E na verdade, muitas vezes quando nós estamos pensando em algo, seja para o bem ou para o mal, muitas vezes quando nós estamos muito atabalhoados no momento, nós vamos fazer algo, ou pensamos em fazer algo, e vem algum pensamentozinho ali, quase como uma semente, quase como um sopro, e fala, não faz isso. Escreve amanhã esse e-mail. Conversa amanhã com essa pessoa. Sendo que você queria fazer aquilo naquela hora. Ou seja, são pensamentos opostos. E às vezes o contrário também. Dependendo como nós estamos carregando o nosso campo mental, colocando o estado dele, às vezes vamos ter um pensamento que a gente ouve algo que fala, nossa, mas isso não está certo, não é bom isso. Por que eu estou pensando isso? Vigiai e orai. E aí nós vamos então entender como que existem esses pensamentos que são sugeridos, nós somos influenciados, os espíritos conseguem acessar os nossos pensamentos e nós temos que pensar e falar então da influência, primeiramente. Eu queria falar da influência negativa. Porque nós somos influenciados ainda por espíritos que, como eles falam ali no livro dos espíritos, maus. Mas que são maus por ignorância também. Às vezes por processos vingativos de outras vidas, porque ainda não acharam o amor. Ou às vezes espíritos que querem influenciar porque você está querendo vir numa palestra espírita, que você vai nutrir-se na sua alma, mas aí não querem que você vá. E aí quebra o carro, e aí não sei quem liga, e acontece alguma coisa.
E as coisas vão acontecendo assim, a gente nem percebe o quanto que a gente é influenciado. Lembrem da resposta. Nós somos influenciados muito mais do que supões, muito mais do que imaginais. Para mim isso é muito categórico e não deixa dúvida. Então se eu imagino que eu sou influenciado, aumenta isso. O que você imaginou é mais do que você imaginou. E aí eles vão perguntar na pergunta 469, por que meios nós podemos neutralizar as influências? A influência dos espíritos maus? Já que então nós somos influenciados por espíritos que não são bons, como que eu posso neutralizar essa influência? É uma pergunta maravilhosa e altamente válida. Eu trouxe aqui a resposta na íntegra. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Aí eu adorei esse final, porque até aqui parece um pouco óbvio. Então se eu tenho um pensamento que é muito negativo, que é muito ruim, eu vou tentar bloquear isso, não vou dar vazão a isso, mas olha o que eles vão falar. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Esse último aqui é mais difícil da gente captar, porque eles vão na nossa fraqueza. Se eu sou muito orgulhoso, os espíritos que querem me derrubar vão inflar o meu ego ao infinito. Porque sabem que quanto mais a gente sobe, maior é a queda. Para depois tirar ali a escada que colocaram para eu subir. Eles vão no orgulho. Se eu sou muito egoísta, vão influenciar meu egoísmo. Por que você vai gastar com essa pessoa? O seu dinheiro é seu, o trabalho é você. É meu, é meu, tudo para mim. Meu tempo é meu. Então desconfiai naqueles que atacam a nossa fraqueza. E eu falei do egoísmo porque nós sabemos, através também do Livro dos Espíritos, de tanta literatura espírita, que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. São as duas chagas morais que impedem, aliás, dificultam, porque a lei do progresso sempre existe, dificultam o nosso progresso moral. O orgulho e o egoísmo. Porque até se nós pensarmos na antítese do orgulho e do egoísmo, como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a humildade e a caridade. Fora da caridade, nossa salvação. A humildade como a virtude mais básica de todas, a primeira das bem-aventuranças. Porque se eu sou orgulhoso, eu não vou ser humilde. Se eu sou egoísta, eu não vou ser caridoso. Então, desconfiai, ele fala, desconfiai, sobretudo, daqueles espíritos que vão ali, exaltam o seu orgulho, exaltam o seu egoísmo, porque eles atacam a gente na nossa fraqueza. Vigiai e orai. Essa vigilância é algo importantíssimo, porque nós temos em nossas mãos o pensamento como esse instrumento sensacional, poderosíssimo, mas que nós ainda não sabemos fazer uso direito. Somos como que crianças atrás de behind the wheel of a car, dirigindo um carro. Às vezes dá certo, mas às vezes dá muito errado. E é mais ou menos assim. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel, ele vai nos falar que se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro. É um parágrafo difícil, mas basicamente eu coloquei ali em negrito para nós focarmos num vivo circuito. O que é um circuito? E é vivo, porque ele está em constante mudança. Tanto que ele fala, se a mente é visada, ou seja, se minha mente está sendo visada, sintonizo com a onda criadora lançada sobre ela, ou seja, teve uma ação e veio aquela minha reação. Teve alguém que começou e eu estou continuando aquilo. É assim que esses processos obsessivos se estabelecem. Volto a citar a trilogia do André Luiz, por exemplo.
como uma excelente fonte sobre isso. Eu amo esse livro do Emmanuel, porque eu amo Emmanuel. Mas esse livro, Pensamento de Vida, tem muito falando sobre o pensamento também. Então nós conseguimos aprender como que isso é tão importante. O Emmanuel, inclusive, vai mais além, ele fala que a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si. É um circuito vivo. E aí nós aprendemos então que o quê? Não existe obsessão unilateral. Não existe. É um circuito vivo, criado e mantido por ambas partes, de uma forma ou de outra. Seja a parte que ataca, vamos dizer, e aquela outra que deixa-se ser atacada por estarem vigilante. E por às vezes querer permanecer no erro. E forma-se esse circuito dessas forças inferiores retratando-se entre si. E aqui já tem uma chave muito linda para nós aprendermos. Se é um vivo circuito e se não é unilateral, quer dizer que se eu sou algum alvo, está nas minhas mãos criar a vigilância necessária e a barreira para que isso não ocorra. Para cortar esse circuito vivo, interromper. Nós temos isso em nosso poder. Eu acho essa ideia linda, maravilhosa, cheia de esperança, como o Espiritismo nos traz. No livro, há mais um pouquinho aqui do livro Ação e Reação, nós temos até a questão da auto-obsessão. Nossa, mas auto-obsessão, como assim? Um circuito entre si mesmo? O Druso vai falar que a mente viciada por impressões ou vulcanizada pelo sofrimento pode perder temporariamente o governo da forma, permitindo que os tecidos do corpo perispíritico se perturbem. Falamos do fluido cósmico universal, transmitindo o pensamento, falamos do perispírito e essa questão do que? Quando o desencarnado mesmo sai do corpo físico, está num plano espiritual, seja onde for, pode ser um plano umbralino, pode ser um plano alá nosso lar, que seja. Existe toda essa comunicação pelo pensamento, existe toda essa manipulação do fluido cósmico universal e nós vemos na questão do perispírito, nesse livro, uma história muito triste, trágica, mas que serve de novo nessa instrução e inspiração, porque nesse mesmo livro eles vão falar dessa história desse homem que, enquanto estava encarnado, ele foi responsável pela morte dos seus 2 irmãos por questão de dinheiro e ganância. Os seus 2 irmãos em espírito viraram obsessores dele. E quando ele desencarna, eles castigam ele no plano espiritual. Castigam esse senhor no plano espiritual. Quando esse senhor é socorrido pelos espíritos nobres que ajudam os que ainda estão no sofrimento, eles levam ele para um plano muito melhor do que aquele que ele se encontrava, mas ele se encontrava, o perispírito dele, se encontrava totalmente deformado. Totalmente deformado. A ponto de que eles não conseguiam ouvir o que ele falava, de tão deformado que é, e é bem gráfico o que eles descrevem. A cara dele, a cabeça dele estava tão deformada. E aí eles foram começar a tentar entender o que aconteceu com esse espírito para ele estar desse jeito, qual que é a história dele. Aos poucos, com muito tratamento espiritual, ele foi melhorando, foi conseguindo articular um pouco mais, e ele contou então essa história, eles conseguiram devassar essa história dos campos mentais dele, do que tinha acontecido, e eles viram que depois que ele foi muito castigado pelos irmãos, ele foi levado ao plano espiritual melhor, ele mesmo, pelo sentimento de culpa tão grande que ele tinha, aquilo modificou o próprio corpo perispíritico dele. Os obsessores dele nem estavam mais lá, mas ele estava deformado naquele sofrimento por conta do seu próprio pensamento de culpa. Olha a responsabilidade do pensamento. Então essa foi um exemplo da auto-obsessão, mas nós também temos exemplos de obsessão. Eu queria trazer uma outra série que eu gosto muito, da Ivone Pereira, que chama Dramas da Obsessão, e que nós temos casos de obsessão que duram séculos. No Dramas da Obsessão tem uma família que ela foi perseguida
Não vou dar muito spoiler, mas vou falar só um pouquinho. Ela foi perseguida por uma outra nos anos de meados de 1500 e os personagens estão em 1900 e pouco sendo obsidiados por aqueles outros 400 anos antes, inclusive causando suicídios naquela família em 1900 e pouco. Olha como essa questão dessa corrente viva que se constrói entre as duas partes ou mais é tão importante. E ele vai dizer também que as inteligências desencarnadas podem utilizar-se de quadros mentais, tal como o artista do lápis o faz para a imaginação de uma criança. Então os obsessores conseguem, através dos quadros mentais que nós estamos emitindo, os que são realmente bons, porque não bons assim, habilidosos, vamos dizer, não bons do bem, né? Mas habilidosos porque, e não nos enganemos, tem muita gente inteligente do outro lado ainda. Do lado do mal. Os líderes de falanges do mal são muito ardilosos e muito eloquentes, muito inteligentes, não nos enganemos. Mas eles falam que eles conseguem manipular como artista do lápis. E outro exemplo nesse livro é uma senhora que desencarnou e quando desencarnada eles viram que ela ficava tendo medo de um demônio chamado Belfegor, que é um demônio com chifre e tudo mais, e ela ficava vendo aquele demônio o tempo todo, desencarnada. E aí eles vão explicar para o André Luiz, olha, ela tá assim porque ela tinha muito medo desse demônio enquanto ela era encarnada, ela desencarnou e ela continua projetando esse demônio. O obsessor vem, pega aquela imagem e constrói quase que um quadro 4D para ela. Olha isso. Olha a magnitude, como que isso acaba nos mostrando o pensamento quando ele é invigilante, quando ele não é disciplinado, quando ele não é regado de sentimentos positivos e superiores, como que ele pode se tornar até mesmo uma arma contra nós. Porque daí nós começamos a imaginar coisas, quadros muito vivos de tragédias conosco, que nem aconteceram e talvez nunca vão acontecer, provavelmente nem vão acontecer, mas porque nós ficamos naquele campo mental que nem um lodo ali, e eles vão se utilizando disso. Então nós temos que ter muito essa consciência. No filme Nosso Lar, por exemplo, no Ação e Reação, comentando aqui sobre a questão dos planos umbralinos, ele vai dizer que nas zonas infernais propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhe competiam, delas se ausentaram deliberadamente com o louco propósito de ludibriar o próprio Deus. Então André Luiz fala que é nessas zonas que estendem os fios invisíveis do pensamento. Invisíveis porque são invisíveis aos olhos, mas são fios vivos, estão lá. Essas conexões, esses planos umbralinos, como de novo nós podemos ver no livro Memórias de um Suicida, O Vale dos Suicidas, um livro também psicografado pela Ivone, como que esses planos inferiores de sofrimento, eles são criados e mantidos pelas projeções mentais daqueles que os habitam. Projeções mentais. Porque a parte física dessa parte da matéria que nós temos aqui não está lá. É outro tipo de matéria. Mas essa matéria aqui não está mais lá. Mas o pensamento cria e mantém essas situações. Na dores e nas doenças também. Se o pensamento é essa força tão interessante, tão poderosa que consegue mudar as realidades, pode sim atuar na cura como na doença. A doença, como resultante do desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Então a doença, muitas vezes, que nasceu por conta dos pensamentos, vai, às vezes, ficar no perispírito, que vai ser alimentada, vai ser perpetuada pelos próprios pensamentos que nós estamos tendo com relação àquela doença. E alguém pode pensar, mas por outro lado também, com certeza, o pensamento na cura é fundamental. Fundamental. Essa visualização da cura, tentar obter a cura através de uma prece, tentar manter, a Joana de Ângeles fala muito disso, essa visualização da cura, porque isso também ajuda a equilibrar os processos biológicos. Agora eu estou falando um pouco da Joana de Ângeles. Isso também ajuda a equilibrar os processos biológicos quando nós estamos tendo pensamentos de gratidão, pensamentos saudáveis,
pensamentos de reverência ao nosso Deus, pensamentos de verdadeira adoração, pensamentos de amor baseados no perdão, quando nós nos livramos da mágoa. Tudo isso equilibra a parte endocrinológica, equilibra todas as partes do nosso corpo, como a Joana fala em todos os seus livros dela, basicamente, em algum momento ela fala. E aí nós temos também que o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte que é esse projeto. Deixamos vestígios espirituais, eu botei em negrito ali, onde arremessamos os raios de nossa mente. Vestígios espirituais, onde nós arremessamos os raios de nossa mente. Eles vão dizer que é como se fosse essas pegadas aqui do animal que deixa o seu rastro, que deixa o seu odor, eles vão dizer, que é reconhecido sempre. Porque o animal ele deixa um odor que é característico. Nossos pensamentos também deixam um odor característico. E não precisa ser médio ostensivo para notar isso. Notem como é que vocês se sentem quando entram num centro espírita sério. Percebe se não é... As pessoas falam geralmente, tem uma coisa diferente, não sei dizer o que é. É a psicosfera disso aqui. Todos nós aqui falando de Jesus, falando do Espiritismo, falando do Consolador Prometido, vibrando numa mesma sintonia, nós estamos criando essa psicosfera de cura, essa psicosfera que propicia o passe, o aprendizado, abrir o coração para esses conhecimentos. Eu trabalhei durante 1 ano numa ala psiquiátrica. Não precisa ser médium para você entrar lá e as pessoas, você ver como é denso o ar. Se alguém aqui já foi, sabe. Como é denso, é o jeito que você explicar. Como é denso o ar. Como é um clima pesado. É isso. São essas emanações mentais que ficam ali circundando os espíritos desencarnados, obsessores que ficam ali também se comprazendo ainda no mal e na dor e no sofrimento. E nós sentimos isso. Os meus colegas da psicologia nem gostavam de ir na aula psiquiátrica. Eles falavam, vai você fazer a consultation lá, porque não gosta. Mas é porque não sabiam explicar por quê. Olha só. Por causa desses pensamentos, que cria essa psicosfera toda típica. E em questão de psicometria, para quem estiver interessado na parte mais técnica, tem o Ernesto Bozzano, que é um autor que escreveu bastante sobre a psicometria e diz muito a respeito também dessa parte aqui, dois momentos desse livro, dos domínios da mediunidade, quando eles vão falar primeiro para o André Luiz, que existia esse relógio, não exatamente esse, são imagens ilustrativas, tá? Existia esse relógio que pertencia a uma família, respeitável família do século passado, e esse relógio conservava é um vocabulário que eles criaram, as formas, pensamento, forma, item, hífen, pensamento do casal, que de vez em quando visitava aquele relógio. Da mesma forma que tinha um espelho também, que tinha uma moça que, encarnada que chegou perto do espelho, começou a chorar compulsivamente, ela tinha bastante mediunidade. E ela não sabia porque que ela sentiu mal chegando perto daquele espelho antigo. E aí os André Luiz, que era desencarnado, estava observando aquilo, foi instruído de que aquele espelho pertenceu a uma jovem, cujo se apaixonou quando muito nova ainda, por um estrangeiro. O estrangeiro falou que ia ficar com ela, prometeu casamento, deu o espelho para ela, só que ele foi chamado a voltar, ele foi chamado a voltar para o seu país de origem, e daí ele deu aquele espelho para ela como uma promessa que ele ia voltar para casar e constituir família com ela. Ele voltou para o seu país, se apaixonou lá por outra pessoa e ficou por lá. E aquela moça passou toda a sua vida triste, vendo aquele espelho, impregnando aquele espelho conforme os pensamentos dela, a ponto que ela desencarnou e ainda ficava aquele rastro dos sentimentos dela, de tristeza com o espelho, com a situação, num objeto físico. Vejamos que como não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa que só para quem é desencarnado, só dos espíritos, né? Não, é físico. É aquilo que nós estamos atribuindo à matéria, que nós estamos impregnando nos objetos que nos cercam. Por isso também que o materialismo é um perigo muito grande, é um grande obstáculo ao progresso, quando nós apegamos muito às questões materiais. Que tipo de pensamento?
nós estamos colocando naquelas questões materiais. E aí, o resultado, então, qual que é a fórmula? Aquela que eu já venho repetindo, Mateus 26:41, que o nosso mestre já falou e nós ainda custamos tanto aplicar. Por um motivo ou outro, nós custamos aplicar de fato. Vigiai e orai. Vigiai o quê? Aqui. O que vai aqui. Porque já não existe mais alegarmos ignorância perante as questões do conhecimento. Nós já não podemos dizer, eu não sabia. Sabemos agora. Para quem não sabia, desculpa, agora você sabe, você vai sair daqui já sabendo. Não tem como dizer, olha, nem sabia, não li esse livro. Está aqui várias bibliografias, várias fontes para entender a responsabilidade que é esse vigiai. Porque não só estou recebendo, mas a todo tempo eu estou transmitindo também. Resta saber como eu quero ser influenciado. Não é mais, será que eu sou influenciado? Vira a chave aqui dentro e entenda que é como eu estou sendo influenciado. Influenciado. De que forma eu estou sendo influenciado? Esse pensamento que se propaga une todos os espíritos pela sua similaridade de vibração. Todos os espíritos, ou seja, o pensamento, ele ultrapassa todas as barreiras físicas que nós sabemos. Ele ultrapassa tudo, ele chega ao infinito, ele vai ao encarnado com o encarnado, ao encarnado com o desencarnado, desencarnado com o encarnado, não importa onde eles estejam. Santo Agostinho fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem, quando ele fala, não vos fatigais de nos perguntar, de nos pedir ajuda, basicamente ele fala, porque nós temos poderes que vocês desconhecem, nosso pensamento é mais rápido que a luz. Viaja mais rápido que a luz. Então, vigiar e orar se torna importante, aí voltando aqui para o Emmanuel, no Pensamento e Vida, quando nós vamos agora na segunda parte, no orai. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Impulsiona as recônditas energias do coração, libertando essas energias através da força viva e plasticizante. Olha o poder do pensamento. Através da força viva e plasticizante do pensamento. E ele vai dizer ainda, essas imagens que nós projetamos ascendem às esferas superiores na oração, tocando as inteligências que nos rodeiam e recebemos as respostas do plano divino. Às vezes não é a resposta imediata que a gente quer por ser impaciente. Às vezes não é a resposta que vem depois, mas não veio da forma que a gente queria. Mas toda a prece feita com o coração no lugar certo, ela é impulsionada e ela chega às esferas superiores. No livro, que é um dos meus favoritos, Entre o Céu e a Terra, é o meu favorito do André Luiz, para ser bem sincero, da série dele. Entre o Céu e a Terra. Entre a Terra e o Céu. Ele fala que, ele mostra essa situação dessa menina, bem no comecinho isso, cuja família estava num momento muito triste, e a mãe dela, ela tinha uma madrasta, e a madrasta, ela faz uma oração para a mãe biológica para ajudar a madrasta. Essa menininha. Ela faz uma oração tão linda, com o coração num local tão certo, que quando ela faz essa oração para a mãe dela vir ajudar a família dela, especificamente a madrasta, a oração não chega diretamente até a mãe biológica, porque a mãe estava em espírito desencarnado, era uma obsessora da madrasta. Lembra que nós falamos da frequência vibratória? A frequência tão alta da prece dela não conseguiu atingir diretamente a frequência baixa, de teor vibracional baixo da madrasta, da mãe biológica, que era uma obsessora da madrasta. Aí alguém vai dizer, puxa, coitada da menina, então a prece dela foi pro lixo. Não foi, jamais. A prece dela foi o que eles chamam de prece refratada. Por que refratada? Imaginemos a luz quando é refratada. Foi isso. Ela mirou, vamos dizer, a prece na mãe,
A mãe não estava em situação de receber, mas aquela prece não é jogada fora. Ela foi às esferas superiores e veio ajuda para a família e para a mãe. Olha que coisa linda. Nenhuma prece feita com o coração é jogada fora. E aí, como nós temos que então focar muito na questão da oração, que o Kardec mesmo fala no Evangelho segundo o Espiritismo, não é pela multiplicidade das palavras que serei escutados, mas pela sinceridade delas. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Ele fala como que a qualidade da prece ela é a seguinte: deve ser simples, clara e concisa, sem fraseologia inútil ou luxo de epítetos. Eu adorei que ele falou exatamente o que não é para ser na prece. Luxo de epítetos, fraseologia inútil. Ou seja, aquela linguagem rebuscada, vou falar bonito aqui porque vai que os espíritos vão ver que eu sou inteligente, vão me ouvir, vão vir mais rápido. Não, esquece isso. Tentar falar bonito, usar vocabulário difícil, esquece. Se isso faz parte do seu jeito de se expressar sincero, ok, mas não imagine que mudando ali um vocabulário, a sua prece vai ter mais alcance ou mais força. O sentimento por trás dela é o que vale. As melhor prece que eu já ouvi era quando eu era criança no centro espírita, de uma pessoa que a prece dela eram 3, 4 frases. 3, 4 frases. Mas eu sentia uma força tão grande daquelas palavras que aquilo me marcou para sempre. Aquela pessoa falava de um jeito que mexia com a gente. Quem teve a oportunidade de ver o Divaldo fazer uma oração, por exemplo, em pessoa, não é pela fraseologia inútil ou luxo de epítetos que sereis escutados. Não é pela multiplicidade, mas pela qualidade e o teor da prece. O pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, emitido por nós, volta invariavelmente a nós mesmos, nós vamos aprender isso também, compelindo-nos a viver em sua onda de forma criadora, onde se fixa no espírito, quando alimentadas pelo combustível ou desejo de nossa atenção. O próprio Emmanuel, no Pão Nosso, ele vai dizer assim, na mensagem número 15, chamada Pensamentos, esse livro aqui, ele vai dizer assim: todas as obras humanas constituem do pensamento das criaturas, ou seja, o bem e o mal, ele fala, o bem e o mal, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os criou. Olha só como é a responsabilidade das sementes que nós estamos plantando em nós mesmos, que estamos deixando ser plantadas e que nós estamos plantando por aí também, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações. O André Luiz fala que nós somos parte da farmácia do próximo. Que tipo de medicamento nós queremos ser? Que tipo de medicamento nós somos para o próximo? Somos o calmante ou somos aquele que agita? Através do pensamento também. Então, tudo viveu antes na base criadora do pensamento. Todo pensamento, essas ideias que foram externalizadas. Esse centro espírita aqui, antes de nascer de fato, foi num pensamento. Ele nasceu num pensamento. Tudo que nós vemos foi começou num pensamento. E ele vai dizer também que a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. Vejamos, pode ser que aquilo não seja exteriorizado naquele momento, ou seja, de imediato, mas o objeto que é formado por esse poder mental permanece no mundo íntimo e ele demanda atenção para ser perpetuado ou extinguido. Vejamos que isso vai para os dois lados. Para aquelas sementinhas boas do pensamento e para aquelas sementinhas que não são boas. Porque nós nunca podemos desprezar a pequeneza das coisas, a aparente pequeneza das coisas.
Porque nós não sabemos de fato o que é pequeno. Às vezes um pensamento que eu jogo para alguém achando, não foi nada, pode atingir aquela pessoa de uma forma terrível. E o contrário também. Não adianta só fazer uma oração para aquela pessoa, o que a minha oração vai ajudar? Só umas palavras aqui. Nós não sabemos. E esse poder mental dessa criação continua sim no nosso pensamento. E nós demanda a nossa atenção de extinguir ou perpetuar. Então as ideias que não são boas, que não vão gerar frutos positivos, são de nossa responsabilidade extinguir. É o literal cortar o mal pela raiz. Que eles são raízes no começo. E depois são externalizadas. Mas o Emmanuel vai dizer que renovar pensamentos não é tão fácil quanto parece. Não é simplesmente comprar um livro de autoajuda e renovei tudo, agora está ótimo. Ele fala a prática do bem. Simples e infatigável pode modificar a rota do destino. De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então nós vemos que o pensamento, essa ação do pensar, ela atua tanto no micro, nas questões celulares, como eu falei que a Joana de Ângeles comenta bastante sobre isso, mas também na questão do macro, na questão dos relacionamentos humanos, nas questões dos relacionamentos sociais, nas questões políticas, em tudo que nós imaginarmos que for mais um macro, a questão de economia. Esse pensamento vai sendo externalizado, vai sendo perpetuado, e a prática do bem simples e infatigável que modifica essa rota do destino. Porque quando nós estamos praticando o bem, infatigavelmente, quando nós estamos de fato com o nosso pensamento no bem, nós estamos ajudando a cortar aquelas raízes más que estão tentando ali crescer dentro da nossa própria mente, que depois acabam se tornando criações nossas, de nossa responsabilidade. E muito do que nós temos hoje na nossa vida, hoje, é fruto às vezes de pensamentos que nós estamos cultivando hoje, que está sendo perpetuado muitas vezes por nós mesmos. Mas é difícil controlar os pensamentos, é difícil. É difícil porque nós somos influenciados a todo momento, pelos desencarnados, pelos encarnados também. Quando alguém fala alguma coisa que cai torto, a gente já se altera todo. É isso, nós estamos sendo influenciados a todo momento. Querem ver como é difícil controlar o pensamento? Eu vou mostrar para vocês. Eu não quero que ninguém aqui pense num urso polar. Ninguém pode pensar num urso polar. Não, vocês estão rindo? Ninguém pode pensar num urso polar. Não pense como é que deve ser aquele pelo branquinho, como é que será que deve ser passar a mão naquele pelo. E vocês espíritas praticados aqui, eu sei que ninguém pensou num urso polar. Algo totalmente inócuo nesse exemplo, claro, mas para demonstrar o quê? Que vocês não têm controle de nada do que sai daqui. Mas o que saiu daqui alterou a sua imagem mental. Pode ter certeza que os espíritos encarnados viram vários ursos polares aqui, de cima de várias cabecinhas, nesse momento. É um exemplo simples para mostrar como nós somos influenciados, porque o pensamento é mais rápido que a luz. E nós temos essa grande responsabilidade. Então aqui chegando mais ao fim, eu queria trazer duas coisas que nós podemos fazer para colocar em prática. Vigiai e orai. Vigiai de que forma? Tentando observar o nosso íntimo, como está o nosso lago, como está o nosso campo mental, que tipo de pensamentos nós estamos alimentando, que tipo de conteúdo nós estamos consumindo, que tipo de livros nós estamos lendo. A literatura espírita é um manancial tão belo de instruções, de inspirações para o nosso dia a dia. Basta que nós peguemos e lemos e fazemos a nossa parte. Então, uma das coisas que eu gostaria de sugerir para o vigiar seria a leitura. Pô, mas a leitura, eu vou estar vigiando o pensamento. Quando você pega um livro e você mergulha num livro desse, você começa a ler, a sua faixa vibratória, pensando no que está sendo falado, entendendo o sentimento por trás dessas palavras, você está elevando a sua vibração. Pode ter certeza disso.
Ah, mas eu estou vigiando diretamente. Talvez não, mas indiretamente pode ser que você esteja. Porque a leitura edificante nos ajuda muito. Então nós temos isso ao nosso dispor. Recomendo 10 minutos de leitura por dia. Tirar 10 minutos por dia, ler uma mensagem. Por isso que esses livros são bons. Para isso. Lê uma mensagem. Tira um momentinho ali, talvez com um cônjuge ou com a família, ou até mesmo sozinha. E faça uma leitura edificante. É uma forma de elevar as vibrações, de estar pensando nesses conhecimentos do Espiritismo. E eu queria também aproveitar, tirar 30 segundos aqui para dividir uma notícia que me deixa bem empolgado, que talvez seja até mais uma forma do Vigiai. Eu, mês passado, lancei um podcast de reflexões espíritas. São 15 minutinhos os episódios, com um pianinho no fundo, eu falando alguma reflexão espírita, que a pessoa pode ouvir no carro, pode ouvir, tem gente que ouve fazendo ginástica, passando aspirador na casa, que é mais uma forma que eu tirei do papel de muitos anos que eu tinha esse projeto, para tentar disseminar o espiritismo de várias formas. Então tem gente que fala, eu não tenho tempo para ler, eu perdi o hábito de ler, eu gosto de ouvir. Ah, mas as palestras são muito longas, 1 hora. Tá aqui, 15 minutos. Então eu fiz esse podcast de 15 minutos, fiz ele em português e inglês. Porque tem gente que falava, não, mas meu marido só fala inglês. Tá aqui, inglês também. Português e inglês. Se chama Companheiro Espírita. Recomendo vocês darem uma olhadinha depois, tomara que gostem. Tá no YouTube, tá no Spotify e no Amazon Music. No YouTube eu também posto as minhas palestras. Mas tá lá os episódios do podcast. Recomendo vocês darem uma olhadinha. Mais uma coisa que vocês têm para estar ouvindo aquela mensagem, elevando os pensamentos. Você está ouvindo uma mensagem do Espiritismo, você está elevando o seu pensamento. Você está ouvindo uma palestra aqui, estando aqui presente de fato, você está elevando o seu pensamento. Você está se fazendo mais útil e mais aberto aos espíritos. Então, Companheiro Espírita, com meu nome Yuri Castro, entre parênteses, em inglês é Spiritus Companion, com meu nome lá. Depois, eu posso ficar depois aqui, eu mostro para vocês, quem quiser. Recomendo, porque se gostar já é mais uma fonte de você estar lendo, estudando, ouvindo, vendo. E se não gostar, foi alguns minutos da sua vida que você perdeu, então me desculpe. Vigiai e o orai. O orai, então, a minha recomendação é fazer uma prece com o coração. Respira fundo algumas vezes. Mentaliza Jesus Cristo. E pensa, o que eu gostaria de falar para Jesus Cristo nesse momento? Se ele estivesse aqui do meu lado. Espera alguns segundinhos, não sai falando. Pensa. Tenta fazer isso hoje à noite. E depois que você falar o que você quer falar para Jesus, manda um pensamento de amor para alguém que esteja necessitado. Pode ser um estranho, pode ser a pessoa que está do seu lado na sua cama, sob o mesmo teto. Manda um pensamento de amor para essa pessoa. E tenha fé. Não espere que já vai ver o resultado assim. Mas tenha fé. A oração, a leitura, a disciplina vem através desse hábito, dessa repetição saudável desses comportamentos. Então, por isso que eu falei, leia 10 minutos, leia 5 se não conseguir ler 10. Que seja, leia 5 minutos todo dia. Se você ler uma página por dia, no final do ano você lê um livro, que a maioria dos livros tem 360 páginas. Os livros espíritas têm 360 páginas. A avó já está morrendo, ainda bem que está acabando aqui. Então, vigiar e orar são as práticas para que nós tenhamos essa responsabilidade do pensamento. Eu espero ter contribuído com a noite de vocês, espero ter trazido algum conhecimento que porventura tenha inspirado os corações aqui presentes, porque, como eu falei, é a mensagem do Espiritismo, é a mensagem do Cristo, trazendo esses conhecimentos à tona, para que nós agora não possamos mais alegar ignorância, que nós possamos louvar a Deus, porque nós agora temos esse conhecimento, mais claro do que nunca, como uma meta, como uma rota, um caminho a seguir e a trilhar. Sempre com Jesus, nosso guia, nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida. Muita luz para todos nós nessa semana, nesse final de semana e na semana seguinte. Muito obrigado.